Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João e venho trazendo mais um vídeo para o canal que se conta no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer e germina e brota pela manhã. Mais tarde murcha e seca. Meus irmãos, aqui o Senhor está nos relatando, o salmista Davi está nos relatando a brevidade das nossas vidas, né, meu irmão? Hoje a gente está aqui, como diz, mas amanhã a erva vai murchar e secar. Assim é o ser humano. É como um sopro, né? Somos pó, que voltaremos ao pó na hora que Deus der a ordem, né? Porque a Bíblia diz que nós temos o dia certo de nascer e dia de morrer. Então, o Senhor Deus é tão poderoso na sua onisciência que ele já sabe o dia que vamos morrer, assim como também ele já sabia o dia que iremos nascer. Então, antes dos montes serem criados, antes da eternidade, antes do mundo ser criado, o Senhor Deus já existia. Ele é o eu sou, né? Ele é o princípio e o fim, meus irmãos. E o dia de ontem que passou para ele, de fato, não é nada, né? É como as horas da noite, como diz aqui, como as correntezas que arrastam o homem. O homem é como um breve sono, que à noite você dorme e depois, quando você menos espera, você acorda. Né? A mesma coisa é a vida da gente, é como um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, meus irmãos. Por isso que nós temos que decidir, meus irmãos, a nossa vida hoje com Deus, aproveitar esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto há vida, no hoje, enquanto há fôlego de vida, porque depois que morre, meus irmãos, não há mais chance. A salvação é enquanto você está em vida, você tem que aceitar o que o Senhor fez por ti, enquanto você tem um fôlego que Deus te dá, porque depois que morre não tem mais como, meus irmãos. A Bíblia diz que o clamor do inferno Deus não escuta, Deus não ouve. E a palavra clamor significa gritar, gritar alto. Então, escolha gritar, escolha clamar em vida ao Senhor, não na morte, não na eternidade, quando for tarde demais, meus irmãos, porque o ser humano, essa carne física é pó e ela ao pó voltará, mas o ser humano tem uma alma que é eterna, que Deus deu essa alma para a gente. Então, essa alma, esse espírito eterno, ele tem um destino depois da morte. Então, escolha em vida e você que decide em vida qual será o seu destino, né? Qual será o destino da sua eternidade, se é com Deus ou se é no inferno, no lago de fogo, queimando com os anjos caídos, com Satanás, com os demônios, ou com Deus no paraíso, na eternidade, no reino de Deus aqui na terra, no reino milenar. Então, você tem que escolher hoje aonde você quer passar a sua eternidade. A vida do homem é muito breve, meu irmão, como diz aqui. É como a relva que brota e germina pela manhã e à tarde murcha e seca. Então a vida do homem não é nada. A Bíblia diz que o homem ele vive 70, 80 anos, passando disso é enfado e canseira. Então, meus irmãos, o que é 70, 80 anos comparado com uma eternidade? Uma eternidade que você pode escolher de alegria, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação, não haverá mais pecado. Isso se você escolher entregar a sua vida ao único que foi capaz de vencer o pecado, e só através dele a salvação da alma, porque o pecado gera morte, meus irmãos. A Bíblia diz que o pecado ele gera morte. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós já estamos mortos espiritualmente. Então, é só questão do fôlego de vida da pessoa sair, de Deus requerer o fôlego de vida e a alma dela
vai ficar naquele estado, do estado que ela morreu, né? Então, se você está no estado de trevas, em pecado, se você morrer em pecado, a sua alma, infelizmente, vai passar a eternidade nas trevas, sofrendo. A Bíblia diz que no inferno é tormento 24 horas, não tem descanso, meus irmãos. Então, meus irmãos, é para você pensar na brevidade da sua vida. Como a Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias, né? Então nós temos que contar os dias, saber que a nossa vida é passageira, que tudo que há nessa terra vai passar como um sopro, né? Então a gente tem que entender que este mundo, meus irmãos, todos os dias nós temos que enfrentar batalhas, sim, enfrentar lutas, resistir ao pecado. Nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se amanhã nós ainda estaremos aqui nessa terra. Então a oportunidade é agora, que nós possamos contar os dias, remir o tempo, que nós possamos saber que nós seres humanos somos pó, e ao pó nós voltaremos. E esse físico aqui não é nada. O apóstolo Paulo diz que a carne para nada presta. Muitas pessoas acham que é só esse físico, mas não, você tem um espírito eterno. O ser humano é a única criatura que tem espírito eterno. O animal, meus irmãos, ele morreu, ele volta ao pó, acabou. Ele só tem ali o fôlego de vida, ele não tem espírito. Ele só tem ali a alma, né, que é os desejos, onde se encontram os desejos, né, que o animal também sente vontade de comer, o animal ele sente sono, ele sente os desejos da alma, ele sente alegria, sente tristeza, como o ser humano, mas ele não tem espírito eterno. O ser humano ele tem um espírito eterno. E há dois locais que esse espírito poderá passar a eternidade: com o Senhor Jesus no paraíso ou no inferno com Satanás e seus anjos. E como que você recebe essa salvação? Aceitando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida, obedecendo a palavra de Deus, renunciando sua carne, as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, que nós possamos contar os nossos dias, que nós possamos remir o tempo, que nós possamos saber que somos pó e ao pó retornaremos, e que a qualquer momento o Criador de todas as coisas, aquele que te deu a vida, aquele que te deu o fôlego de vida, pode requerer o teu espírito, pode requerer o teu fôlego de vida. E no estado que você morrer é o estado que você vai passar eternamente, meus irmãos. Então, pense bem. O dia é hoje, não deixe para amanhã. O amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe se você vai chegar no amanhã. Todo dia nós saímos de casa, nós enfrentamos trânsito. Todo dia nós vamos à rua, ninguém sabe o que pode acontecer. Então todo dia a nossa vida está em risco. É aquele ditado que o mundo fala, né? Para morrer basta estar vivo. Então, entenda que você não tem esse controle sobre a sua vida, meu irmão, né? Muitas doenças surgem repentinamente, às vezes acontecem acidentes, a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia da nossa morte. Duas coisas que a gente não sabe: o dia da morte e o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Então que você possa tomar essa decisão hoje de abandonar o pecado, de abandonar a vida errada, de abandonar tudo que te afasta da presença de Deus. Tenha a sua consciência limpa, porque da mesma forma que você morrer, você vai passar a sua eternidade. Então se arrependa hoje dos seus pecados, não deixe para amanhã, porque você não tem esse controle do amanhã. Só que tem esse controle é Deus, está nas mãos dele. Então a qualquer momento ele pode requerer a tua alma, você não sabe o dia da sua morte, só o Senhor Deus sabe. Então, meus irmãos, que você possa entender que só há um caminho, que só há uma verdade, que é Jesus Cristo. Ele tem o poder da vida e da morte. Só Ele pode te livrar do inferno, só Ele pode te livrar da perdição eterna. Meus irmãos, não queiram ir para o inferno. Jesus foi o que mais alertou sobre o inferno. Não queiram ir para lá. Ele disse lá que o bicho não morre. O bicho não morre, o fogo não se apaga. Ele disse que é melhor que se o teu olho te fazer pecar, arrancar teu olho, jogar fora e entrar na vida sem um dos teus membros, do que entrar no inferno com todos os teus membros. Ele disse que é melhor você arrancar sua mão, se a tua mão te faz pecar, e entrar na vida sem um dos teus membros aleijado, do que entrar no inferno com todo o teu corpo, sofrendo ali, queimando eternamente.
Então, meus irmãos, que essa palavra possa te conscientizar que você não tem poder sobre o tempo, você não tem poder sobre a sua vida e que você é pó e tem sim uma alma que é eterna, mas que o estado que você vive a sua vida física aqui na Terra é o estado, se quando você partir, é o estado que você vai viver eternamente. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, que o ser humano é como o dia de ontem que passou, como a correnteza do mar que se arrasta. São breves como um sono. Resumindo aqui a palavra, nós somos como uma relva que ao amanhecer germina e pela manhã ou à tarde murcha e seca. Então, mais tarde, amanhã ou daqui a um ano, você pode não estar mais nessa terra. Então tome essa decisão hoje de mudar de vida, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque só Ele tem o controle do tempo, só Ele sabe o dia da sua morte e só Ele sabe, só Deus sabe o dia que o Filho dele, o Senhor Jesus, irá voltar para nos buscar. Então você não sabe essas duas coisas, o dia da sua morte e o dia da volta do Senhor Jesus. Então que você possa entender que todo o controle, Deus é soberano, de todas as coisas que acontecem está nas mãos dele, mas você tem um livre-arbítrio de tomar essa decisão hoje e de permanecer firme, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tome essa decisão hoje, entregue a sua vida para Jesus, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, só o Senhor sabe. Entregue sua vida, obedeça a palavra e fique firme. Permaneça fiel até o fim e você receberá a coroa da vida e você vai passar a eternidade. O que é 70, 80 anos que o ser humano hoje vive aqui na Terra para uma eternidade, meus irmãos. Então não troque a eternidade por 70, 80 anos aqui na Terra. Então essa é a palavra que eu venho deixar para o coração de vocês. Meditem nessa palavra, compartilhem para o maior número de pessoas para que a gente possa avançar o Evangelho. A paz do Senhor Jesus.